Bem-vindo a mais um episódio do Pode Viajar, o canal da Planeta Viagem aqui no YouTube. E venham com a gente sentir a emoção de descobrir o mundo. Então, hoje o nosso episódio vai ser sobre um destino magnífico na América do Sul, que tem uma gastronomia impecável, conhecida mundialmente, e além disso, tem a facilidade de sair daqui de Porto Alegre com um voo direto, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Peru, tá? Que é um dos destinos turísticos mais importantes do mundo, tá? E nós vamos conversar com a nossa fornecedora, né? Um dos nossos parceiros, que a Interep hoje trouxe para a gente conversar sobre o destino, sobre as cidades, sobre os melhores pontos turísticos de cada cidade, sobre o magnífico Machu Picchu, né? E, e contar um pouquinho sobre o tipos de atividades, de roteiros que a gente pode montar para cada passageiro. Bom, então meninas, Marília, nos conta um pouquinho o que tu sugere de roteiro, de quantos dias passar a fazer no Peru, o que tu sugere pra gente? Feliz de compartilhar essa tarde aqui com a Planeta Viagem. Eu trouxe um monte de informação valiosa para que vocês consigam compartilhar com seus clientes, tá? A gente está com diversas propostas para todo o perfil de viajante, então, sem dúvidas, esse podcast será um sucesso. E tu, Ali, conta pra gente como é que foi acompanhar o teu grupo. Então, eu acompanho alguns grupos, né, na Planeta, e eu levei faz uns 3, 4 anos para o destino. E a gente fez os pontos principais, mas que a gente sabe que não é só que tem de destinos no Peru. A gente fez Lima, Vale Sagrado, Machu Picchu e Cusco. Né? Mas a gente sabe que tem outros destinos que dá para conhecer, né, no Peru. E o que tu tem assim para nos dizer de diferente desses destinos que são mais conhecidos, né, populares assim pelas pessoas? Todo passageiro, né, que está chegando no Peru, ele sempre, a primeira intenção é visitar o Parque Arqueológico de Machu Picchu, uma das 7 maravilhas. Mas, como você mencionou, o Peru vai além de Machu Picchu. A gente tem regiões como Paracas, como a região de Ica, Arequipa, Puno, a região da Amazônia também, que é bem interessante. Então, o Peru é um país que tem imensidade de produtos para todo perfil, para todo gosto, que vale muito a pena aproveitar e conhecer. Eu acredito que uma única viagem não é suficiente. Então, com certeza, sempre fica aquele gostinho, né, do cliente que já foi e tem que voltar para explorar novas regiões Eu pela acho que segunda vez. quem vai pela primeira vez faz mais, né, essa parte. O mais Lima, emblemático, exatamente, exatamente. Aí volta, né, para conhecer os destinos. Essas cidades mais, né, não tão casual, normalmente conhecem, né, essas cidades diferentes, que não são as mais usuais, né? Exatamente. Nós aqui como parceiros, né, estratégicos da Interep, a Condor Travel já com 48 anos dentro do mercado turístico, temos uma expertise, né, no desenho de viagens únicas e personalizadas, então a gente atende todo tipo de perfil. Aí é importante sempre identificar, né, o perfil certo do nosso cliente, as expectativas da viagem, porque tem muitos produtos sensacionais, desde as experiências premium, experiências únicas, 100% desenhadas para o perfil e preferências de cada cliente, até as viagens que já combinam as experiências, os imperdíveis do destino, que conhecer o Vale Sagrado, os pontos turísticos mais ressaltantes, conhecer a cidade de Cusco, Lima, com um city tour maravilhoso entre a combinação da parte colonial com a parte moderna, conhecendo os bairros de Miraflores, San Isidro, Barranco. Então, tem uma combinação exclusiva de produtos que a gente atende conforme a demanda e a expectativa do cliente. Claro. E o que tu sugeres, Marília, de quantos dias nessa primeira visita ao Peru,
Quantos dias ficar em cada cidade? Nós estamos agora aproveitando que o Peru está no top dos destinos gastronômicos. A gente tem um roteiro exclusivo que combina os sabores do Peru com a parte histórica, arqueológica, que eu considero que é a parte, né, Mais perfeita, importante. mais importante. Então, aquele turista que tem o interesse de explorar os sabores, a diversidade da culinária, que é maravilhosa, tem que fazer esse roteiro, né, do Culinário Peru, que ele combina 9 dias, 8 noites, conhecendo a cidade de Lima, explorando o City Tour, né, visitando o famoso Museu Larco, que é o museu mais importante que a gente tem no Peru, que conta com mais de 45 mil peças únicas das culturas pré-incas. Então, é um museu que vale muito a pena aproveitar em incluir. Muitas vezes acontece que os nossos clientes acham que vem uma cidade grande, uma metrópole, que não tem muita opção de passeios, mas isso não é verdade. Lima conta a história do antigo Peru, tem diversas experiências para todo o perfil de viajante, desde o City Tour, que é um imperdível, até os passeios em bicicleta pela Orla de Miraflores. Tem também as sessões de yoga, que dá para combinar também para esse perfil. E tem os passeios de dia inteiro em Caral, Pachacamac, que também são sítios arqueológicos com muita antiguidade. Então, vale a pena tomar um tempo para explorar essa Tu acha assim, quantos dias em Lima? No mínimo 2 diárias, para conhecer o essencial. E em Cusco, né, que a gente tem que ter considerações, por ser uma cidade que está localizada a uma altitude considerável da cidade de Cusco, é importante sempre transmitir para todos os nossos clientes que eles precisam acompanhar umas dicas específicas para poder se adaptar tranquilamente com a altitude. Isso. Tá? A gente sempre sugere, né? Não tem nada melhor que chegar no aeroporto de Cusco e ir direto para o Vale Sagrado. Isso. Mas aí vai depender muito também vai depender da preferência do nosso cliente, porque o Vale Sagrado é uma região só para descanso. Aí tem a hoteleria, uma região, um povoado pequeno, onde o passageiro consiga explorar, né, essa região só durante os passeios e ficar no hotel descansado. Agora, Cusco é uma cidade mais movimentada, porém, o Vale Sagrado tem 1.000 metros a menos de altitude em comparação com Cusco. Então, aquele passageiro que já queira aproveitar ao máximo a sua estadia, Cusco oferece shows à noite, tem muito restaurante, barzinho, então é uma cidade, é conhecida como uma cidade que não dorme, né? Tem muita vida noturna. Então, aquele passageiro que já está interessado em explorar ao máximo, ele pode ficar em Cusco, mas a gente sugere não fazer muito esforço físico o primeiro dia. Tá? E fazer, né? Tomar o famoso chazinho, mascar a folha de coca, né? Exatamente, se ele prefere ficar, né, ter a base em Cusco, aí a nossa recomendação é beber bastante chá de coca, que culturalmente, né, é uma tradição do destino. Esse chá é feito do jeito natural, ele não tem aditivo nenhum. Muitas vezes gera dúvida, será que vai acontecer alguma coisa? Tem alguma complicação, contraindicação? Não, é um chá natural, tá? Que a folha de coca é sagrada, era utilizada em muitos rituais na época dos incas. Então, aí a crença, né, é que ela ajuda com aquela sensação de enjoo, de dores de cabeça. Então, basicamente isso. O passageiro, inclusive, consiga levar uma garrafa térmica e pegar o chá, que está disponibilizado em todos os hotéis. E tomar, e tomando. E ir tomando durante os passeios. Exatamente, durante os passeios, tomar. Outra dica importantíssima é sempre beber muita água, tá? Porque o clima em Cusco é muito seco. Então, a gente tem o período de chuvas, né? Que ela inicia a partir do mês de janeiro, fevereiro e março, é a época chuvosa no destino. E de abril até dezembro, a gente fala que é a época seca. Junho, julho são considerados os meses mais frios, onde a temperatura média são 15 graus durante o dia, à tarde já esfria um pouquinho, 8 graus, e durante a madrugada chega inclusive aos 0 graus.
Então aí não tem nada que uma boa touca, um bom casaco de frio não ajude. Tá? E Machu Picchu é só operativo o ano inteiro. Então, Uhum. Não tem isso, problema, a É, temperatura é e bem. Cusco eu acho que no mínimo umas 4, umas 4 4 noites, dias. sim. Exatamente. Porque assim, Cusco é uma cidade que tem muita opção de passeios que vale muito a pena conhecer, né? Tem a parte de Machu Picchu, que é o imperdível. Eu sempre recomendo ficar uma diária em Águas Calientes, nesse Uhum. povoado que é muito aconchegante, muito bonito. E depois aproveitar em fazer a montanha colorida, sempre vai depender Isso, eu muito, ia falar da né? Montanha Colorida, que é linda, né? É maravilhoso. Mas não tá sempre no roteiro que é o. É um produto específico É. para aquele passageiro que tem uma boa condição física, que gosta de andar, que gosta da caminhada. É um passeio de dia inteiro, onde os nossos clientes irão caminhar durante 1h30 aproximadamente, Tá. sobre os 5.000 metros de altitude. Então, Então, sempre é importantíssimo transmitir as informações com total clareza do que eles irão fazer. A gente trabalha sempre com guias, né, preparados? profissionais preparados no segmento de aventura, Uhum. todos os nossos equipamentos, os kits dos primeiros socorros, tem também o alinhamento com o guia prévio à viagem para que ele consiga orientar com tudo que o nosso cliente precisa levar durante a caminhada. E a gente conta também com oxigênio, caso que alguém precise, nós disponibilizamos durante o trajeto. Exatamente. E, tipo, tem duas opções, né, para chegar em Águas Calientes. Tem a opção de sair de trem e ir direto de Cusco, né, para Águas Calientes. Sair de Cusco, não. Tem uma opção que tu pega na estação ou no Caetano, né? Isso, na verdade, para chegar em Machu Picchu, temos 4 jeitos. O primeiro, o famoso bate-volta, né? Aquele passeio que inicia bem cedinho, às 5 da manhã, e os passageiros vão em direção até a estação de Ujantaitambo. Uhum. Aí eles aproveitam, pegam o trem, chegam em Águas Calientes, já conectam com o ônibus que vai levá-los até o topo da montanha, tem a visita do Parque Arqueológico, e depois retornam ao povoado, almoçam, e novamente pegam o trem desde a estação de Águas Calientes em direção ao Ujantaitambo. Chegando no Ujantaitambo, eles já continuam sua viagem de van, umas 2 horas, dependendo do trânsito, para voltar para o hotel em Cusco. Mas É um pouco puxadinho, é o que eu ia dizer, é né? puxado, Mas né? não é cansativo, Não tá? é cansativo, mas eu acho que Porque vale a pena dormir ali no povoado de Águas isso Calientes, né? vale muito a pena pernoitar uma viagem em Águas Calientes. Esse Uhum. seria o segundo jeito de conhecer, né, o Parque Arqueológico. Aí o cliente faz do mesmo jeito, pega o trem, chega em Águas Calientes, ele faz o primeiro dia o passeio, ou caso ele queira no seguinte dia, pega amanhã o sair do sol incrível, né? Nós Foi ingressos a foi o que a partir gente das fez com o grupo aqui da Planeta. A gente chegou final do dia em Águas Calientes e aí no outro dia de manhã que a gente subiu pra montanha. espetacular. Aí, às 6 da manhã, tem a opção, né, de Uhum. visitar o parque a partir das 6 da manhã. E depois os passageiros conseguem descer do parque, almoçar tranquilos e pegar o trem de retorno. Esse é como uma diária. Uhum. E as outras duas opções, né, que são as famosas trilhas incas, a curta e a longa. Uhum. Eu recomendo bastante, né, um produto maravilhoso, a trilha inca curta. Ela demanda um esforço físico moderado. O nosso cliente irá caminhar durante 6 horas a 7 aproximadamente, dependendo muito da condição física. Uhum. Nós sempre oferecemos o guiado turístico no privativo, né, para garantir o cuidado, para que o guia turístico consiga acompanhar o ritmo do nosso passageiro. Então, a gente sugere muito vivenciar essa experiência pelo menos uma vez na vida, porque aí tem o contato da essência da natureza, o lugar, né, e conhecer também todos os lugares sagrados que tem durante o trajeto, né, Claro. um pouco dos pontos que têm uma relevância histórica durante o trajeto. Aí os passageiros se ingressam pela Porta do Sol, que é a famosa Porta Intipunco, e aí eles têm uma outra visão do Parque Arqueológico. Eles não ingressam pela porta tradicional, aí muda todo o cenário.
Então, aí eles conseguem aproveitar, tirar aquelas fotografias incríveis do parque arqueológico e depois descem para ter o pernoite no povoado de Águas Calientes. E no dia seguinte, eles tomam café da manhã, tranquilos, e retornam em direção a E Cusco. Marília? Finalmente, a gente vai falar da outra opção que nós temos de visitação, que seria a trilha Inca Longa. Essa já é mais direcionada para aquele pessoal que gosta de caminhar, porque ela já são 4 dias andando, 10 quilômetros a cada dia, e dormindo em acampamentos. Então, ela já é uma opção para uma pessoa que tem perfil mais Que já é aventureiro. preparado para isso, né? Exatamente. Então, aí, basicamente, a diferença com a trilha Inca curta é que a longa, ela dorme em acampamentos, mas a gente tem um produto sensacional também, de luxo, para aquele passageiro que quer ter a experiência de ir andando até Machu Picchu, sem perder o conforto. Aí ele dorme em tendas, né? Tendas maravilhosas, com janelas, tem chuveiro quente, massagem após as trilhas, cobertas de pena de ganso, almofadas de pena de ganso. Então, todo cuidado, todo detalhe para que aquele cliente consiga explorar a região de um jeito único. Então, essas seriam as 4 maneiras que a gente tem para chegar em Machu Picchu. Vamos falar um pouquinho da energia de quem vai lá na montanha. Só quem vai. Sim, só quem vai. E eu sempre comento, cada visita é única. Eu visitei Machu Picchu muitas vezes, mas cada vez era com uma energia diferente. Então, assim, é muito cultural lá, né? Então, faz parte, né, da experiência de todo visitante sentir a energia do lugar, porque é especial, ela te renova. E quem vai para lá também tem categorias de trem, né, para chegar. Exatamente. A gente tem o econômico, o intermediário e os de luxo, né? Exatamente. Aí a gente trabalha, né, com diversas opções. Atualmente são 2 empresas que operam o trajeto para Machu Picchu, a Interrail e a Peru Rail, que é a mais antiga do mercado. Eles 2 oferecem as categorias equivalentes. A primeira categoria é o Expedition e o Voyager da Interrail. É uma categoria turista, porém com total conforto, tem as janelas panorâmicas para que os clientes consigam aproveitar as paisagens durante os trajetos. Depois tem a categoria superior, que é o Vista Dome, que foi com o nosso grupo. Isso, o Vista Dome, que aí tem o 360 da outra companhia. E as 2 empresas, elas oferecem um snack, né, a bordo, e um show de boas-vindas, e também um show de roupas de alpaca, e um show andino imperdível. E depois tem as categorias de luxo, né? Que aí tem o Hairambinga, que é o trem de luxo da Belmonte, e tem também o de Private ou de First Class, que são 2 categorias especiais da Interrail, que oferecem também o almoço e o jantar a bordo. Sem dúvida, vale muito a pena o investimento para fazer esse trajeto como o melhor trem. Ah, só imagino, deve ser maravilhoso. As paisagens são surreais, tem aquela combinação das montanhas dos Andes, né, com a parte da Amazônia, porque Machu Picchu está localizado no meio da combinação dessas 2 regiões. Bom, eu acho que é um destino que todo mundo deveria conhecer no América do Sul. Sim, sendo que facilita aqui em Porto Alegre, porque a gente tem voo direto, né, Porto Alegre e Lima. O trecho interno lá em Lima Cusco também é um voo direto. Então eu acho que é um destino que Super na América facilita. do Sul todo mundo deveria conhecer. Todo mundo. Maravilhoso. E falar em ser destinos direto, enfim, sobre a documentação, né? Se exige alguma vacina, qual é a documentação assim para poder entrar no destino. Todos os brasileiros conseguem ingressar ao destino com o RG ou passaporte. Tá? A CNH não é aceita como documento oficial de identificação, então é muito importante sempre solicitar aos nossos passageiros o envio dos passaportes ou RG. E sempre importantíssimo levar aquele documento que eles estão cadastrando no momento da compra, tá? Porque no ingresso do parque eles são muito rigorosos com a documentação. Então, se eles emitiram um ingresso com o passaporte, eles precisam viajar com o passaporte. Claro. Se foi com o RG, precisam levar o RG.
que na compra do ingresso, né? Isso, aí Exige qual é o documento que tu vai embarcar. Exatamente, só pode ser esses dois. Agora, referente às vacinas, para visitas de Lima, Cusco, Machu Picchu, não precisa nenhuma vacina. Mas para aquela região da Amazônia, que já é Iquitos, Porto Maldonado, que é fronteira com o Brasil, a gente exige a vacina da febre amarela, unicamente para essas duas regiões, tá? Onde tem os cruzeiros ou lotes que são localizados dentro da Amazônia. Marília, eu quero que tu conte agora um pouquinho pra gente. Antes a gente estava, quando a Marília chegou aqui, a gente estava conversando um pouquinho. Tu contasse pra gente que tem alguns roteiros, né, já disponíveis pela operadora, que não precisa subir até a montanha, né? Que tu pode fazer uma vista panorâmica do parque. Exatamente, né? Esse é um ponto importantíssimo, que é falar sobre os circuitos de Machu Picchu, os 3 circuitos para visitação, e sempre lembrar que não existe circuito ruim, né? Nós temos diversas maneiras, 3 maneiras de aproveitar e conhecer o parque, vai depender muito do perfil do nosso cliente, da intenção da viagem. Então vocês, os experts no desenho das viagens, têm que identificar. Isso é o principal para a gente conseguir orientar e cautivar o nosso cliente com um passeio. Aqui temos os 3 circuitos que mencionei. Tá? A gente vai falar em breve de um roteiro muito interessante que combina a parte da culinária com os essenciais e com experiências totalmente diferenciadas. Mas falando exclusivamente desse ponto dos ingressos, a gente tem 3 circuitos para visitação. Esses circuitos, eles foram oficializados pelo governo justamente por conta da preservação do parque arqueológico, tá? Para evitar muito acúmulo de pessoas visitando o parque ao mesmo tempo. Durante a alta temporada, que ela inicia a partir do mês de junho e vai até o mês de outubro, a gente tem muita afluência de turistas. Então, é a famosa alta temporada. Durante esse período, o governo disponibilizou 10 tipos de circuitos. 3 principais, que cada um acompanha diversos tipos de ingressos. Tá? O resto do ano, o destino recebe 4.500 visitantes diariamente, distribuídos em 9 turmas. E durante a alta temporada, são 5.600 visitantes ingressando ao parque por dia em 9 turmas. Então, durante esse período da alta temporada, né, que tem os 10 circuitos para visitação, a gente fala dos 3 principais, porque seriam tipo subcircuitos. O circuito 3, ele é o circuito que percorre a parte baixa do parque arqueológico. É um circuito que não demanda muito esforço físico, porque é o circuito onde eles conseguem andar, né, pela parte baixa, porém, ele tem outros ângulos de fotografia, tá? Não tem aquele ângulo tradicional que todo mundo quer, é importante sempre ressaltar. Mas tem outros ângulos maravilhosos também, que oferecem vistas incríveis do parque. Esse circuito, durante a alta temporada, ele tem outros circuitos que complementam a visita dessa parte baixa. Um deles é a visita do famoso Huayna Picchu, que é uma trilha até o topo da montanha, que está localizada dentro do Parque Arqueológico. Depois tem o circuito que permite que o passageiro consiga ter outro ângulo do Parque Arqueológico visitando a montanha Uchu Picchu, que é a montanha que está localizada do lado da montanha Huayna Picchu, que é a mais famosa. Mais famosa. E, finalmente, tem o circuito da Grande Caverna, que é um circuito que permite que o passageiro conheça um sítio arqueológico localizado no meio da montanha Huayna Picchu. Então, esses são diversos circuitos que dá para incluir, né, identificando o perfil e a intenção da viagem do nosso cliente. Agora, o circuito 2, esse circuito é o mais completo que todo mundo quer, mas ele tem que ser reservado no mínimo 90 dias antes da viagem. Esse é um eu diria muito até importante. Que tu está sendo super querida falando 90 dias, porque eu acho que tem que ser até mais. Sim, no mínimo são 90 dias para tentar garantir uma vaga nesse circuito.
E assim, ele tem dois tipos de ingresso, que basicamente não mudam, só é o ângulo da onde tiram a fotografia clássica, que é um andar abaixo do tradicional, que é a Casa do Guardião. Depois, finalmente, a gente tem o circuito U, que é o circuito panorâmico. E durante a alta temporada ele tem os complementos, mas falando dos principais, né, seriam esses que eu mencionei. A particularidade do circuito U é que ele é 100% panorâmico. O passageiro ingressa no parque, ele vai subir até uma plataforma superior e ele vai ficar ouvindo o guiado turístico visualizando o parque. Ele não consegue descer para andar e caminhar pelas construções incas, tá? Esse é um ponto que vocês sempre têm que ser claros com essa informação. E o passageiro tem, em esse circuito, ele tem os melhores ângulos de fotografia. Aí tem aquela direita, aquela foto clássica, onde saiu a montanha Huayna Picchu nas costas, né, da pessoa. Então, esse circuito para fotografias é ótimo. Agora, Eu acho que para desculpa te interromper, mas eu acho que para fotografias e para pessoas que não têm, né, uma condição física muito boa, né? isso Eu acho porque que isso. o circuito 2 ele oferece, né, o melhor ângulo para fotografia, mas esse circuito demanda um esforço físico moderado porque tem muitos degraus, né? O passageiro vai caminhar bastante. Então, se é aquele passageiro que não gosta de andar muito, ele consegue aproveitar e visitar o circuito 1 ou o circuito 3, caso a sua intenção, né, seja caminhar pelas construções simples. Claro. Então, caso que, falando de prioridades, né, de sugestão, é que se o passageiro, uma pessoa que tem a intenção de conhecer, caminhar pelas construções incas, ele tem que comprar com antecedência a sua viagem. Se um passageiro que chegou, ele tem só esse período para viajar, aí precisamos identificar se ele quer caminhar pelas construções incas para ver a disponibilidade do circuito 3, ou caso contrário, a gente fez o circuito 1, que é maravilhoso. E só é panorâmico, E não só caminha. panorâmico, mas tem muitas pessoas que se Mas sentem chega a entrar no parque, né? entra no parque, tem a Fica nessa fotografia. plataforma, né? E dá para visualizar tudo, só não vai ter o esforço de caminhar lá. Exatamente. Então, é um circuito que funciona muito bem para viagens de último minuto. Então, aí vocês já identificando, né, o tempo de antecedência da viagem, vocês automaticamente, né, pelo conhecimento, já conseguem orientar que possivelmente vai ter vaga no circuito 1, mas sempre é importantíssimo verificar a disponibilidade, porque durante a alta temporada tem datas que até o circuito panorâmico esgota e não tem nada, não tem nenhum circuito disponível. Então, quanto mais antecedência, né, quanto com maior tempo de antecedência o cliente visitar, aí ele pode escolher conforme a sua preferência. A escolher o que vai fazer, né? E isso, escolher qual se adapta, qual se adequa ao estilo de viagem que ele quer ter. E só complementando aqui, a gente está com um roteiro sensacional, que é o nosso roteiro culinário, que vocês podem solicitar através da internet. Esse roteiro tem uma combinação dos sabores do Peru, que conhecer basicamente os ingredientes com quais são feitos a culinária, né? Temos grande variedade de batatas, milhos, então o cliente chega em Lima, ele já tem uma introdução à gastronomia, visitam um mercado local, aproveitam em identificar quais que são essas variedades que a gente tem de produtos locais, vão acompanhados de um chefe também, e depois ele convida a casa deles para eles prepararem os pratos mais emblemáticos e, claro, acompanhado da nossa bebida tradicional, que é o pisco sour. Depois, os passageiros têm a oportunidade de explorar, conhecer um pouco mais de Lima. Eles visitam a parte colonial, conhecendo os prédios mais importantes que tem no centro histórico, que é o convento de Santo Domingo, tem a catedral principal e complementa com a visita do Museu Largo, que é um museu dos mais importantes, e tem também a opção da visita da Casa Aliaga, que é uma casa que foi habitada por 16 gerações consecutivas. E os anfitriões, eles são os donos, recepcionam os nossos clientes e contam um pouco de toda essa história incrível dessa casa colonial. Depois, eles aproveitam em conhecer uma outra região do Peru, que é bastante conhecida pela culinária, que é Arequipa. Arequipa é uma cidade
muito bonita, uma cidade que oferece um cenário perfeito para fotografias, porque é uma cidade que foi construída à base de uma pedra vulcânica, que é o sillar. Então, essa pedra vulcânica, todas as construções foram feitas dessa pedra, tá? Todo o centro histórico é branco. Eles têm a experiência de jantar em um restaurante tradicional, conhecer os principais pontos turísticos dessa cidade e tem a combinação da visita das picanterias, que são restaurantes tradicionais que preservam as suas técnicas culinárias. As mulheres que têm essa herência desde as avós e estão cuidando de que não se perda, né, essa herência da culinária. Depois os passageiros continuam até Cusco. Aí eles chegam no aeroporto e vão direto para o Vale Sagrado para eles se aclimatarem. Aí durante o trajeto, tem uma parada estratégica para tirar as melhores fotografias do Vale Sagrado. Eles almoçam numa fazenda tradicional, eles irão conhecer também um pouco mais dos cultivos que a gente tem nos Andes, as variedades dos tubérculos, das batatas, dos milhos. E os anfitriões também recepcionam os nossos clientes e compram um pouco mais da variedade dos produtos que eles têm na horta deles. No dia seguinte, o resto da tarde, eles aproveitam em descansar, curtindo a hoteleria que tem na região. No dia seguinte, eles já se preparam para vivenciar uma experiência única, que é conhecer o Manuel Chope. Ele é um agrônomo que ele está fazendo um estudo sobre as diversas variedades de batata e de tubérculo que a gente tem na região dos Andes. Ele convida todos os participantes a conhecer um pouco mais desse estudo que ele está realizando, o projeto que tem, a herência cultural que tem nos Andes, né? E ele faz uma degustação, porque o estudo ele conta como que essas batatas e esses tubérculos viram vinho e espumantes. E esses vinhos e espumantes são distribuídos aos melhores restaurantes que a gente tem na região central. Então, os passageiros têm a oportunidade de experimentar esses vinhos e conhecer um pouco mais da história deste ícone peruano. Depois tem a tarde livre, né, para aproveitar e combinar a sua visita com Maras, Moraio, Jandaitangua. A gente inclui os pontos turísticos mais emblemáticos e o dia seguinte já realizam a visita do Machu Picchu. Aí eles têm toda a experiência do parque arqueológico, toda a logística operacional com cada detalhe para garantir que eles ingressem da melhor maneira possível. E no trajeto de retorno a Cusco, eles já têm o passeio da cidade. Aí eles aproveitam para conhecer os pontos mais emblemáticos, né? Que é a praça principal, tem Sacsayhuamán, tem os turísticos localizados perto da praça principal, o mercado. Também dá para explorar as ruelas ali, né? Exatamente. Nós recomendamos sempre incluir um dia a mais para que os clientes consigam aproveitar a sua estadia e explorar também os principais bairros que a gente tem dentro do centro histórico, como San Blas, a famosa Pedra dos 12 Ângulos, e tirar aquelas fotografias emblemáticas de Cusco. E, finalmente, o traslado de saída, né? Que a gente inclui sempre uma programação desde o início até o final, onde o cliente recebe todas essas informações do day by day, tira dúvidas com os nossos representantes. Então, a qualidade dos serviços que a gente oferece é única. E, com certeza, esse cliente voltará para explorar novos lugares e quem sabe, uma segunda visita para o Peru, junto com vocês. Tenho certeza que é maravilhoso. Estou louca para A conhecer. ideia é montar um novo grupo, então. Que ótimo. Vamos conversando. Muito obrigada por todas as informações que trouxe para gente, ricas informações maravilhosas. E eu que agradeço. Eu que agradeço, querida. E bora vender esse destino incrível. Vamos pro Peru, gente. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar, fazer um comentário aqui e ativar o sininho. Eu espero todo mundo no próximo grupo, né? E eu no próximo episódio do podcast. Do Pode Viajar. Obrigada. Obrigada.